compartilhar a tela, aqui estávamos, ok. Aí tá. Bom, então vimos, pessoal, que até o momento a gente tem uma dúvida, uma discussão, duas opiniões entre Rabi Yehuda e Rabi Yossi, que se determina o tempo, o início de um dia com a posição solar, a posição do astro, e Rabi Yossi com a claridade do dia, certo? Para fazer o meio de campo aí, vem Rabi Yohanan e traz uma Humra. Ele diz, não, a questão está muito complicada, realmente ambos têm a razão, porque se vai o Sol é o governante do dia, então se vai o dia, mas ainda ele governa, porque está claro, né? Então, para definir isso, para entrar nessa definição, Rabi Yohanan fez uma Humra. O que é uma Humra? Acostume-se com esse termo. Humra, ela é uma opinião mais restrita para atender uma necessidade halakhica. Ou seja, por exemplo, segundo a halakha, a pessoa pode tomar leite ordenhado por um não-judeu. Ok? Desde que exista de alguma forma uma supervisão sobre esse processo. Ok? Porque a lei, o leite em si é kasher, né? O leite é válido, né? A questão está numa dúvida que surgiu no período dos Geonim, dos Tanaim, que discutiram que se ocorre de que o Goi, para ter mais proveito ou para ter mais lucro, ele mistura o leite da vaca com o leite de um animal não kasher. Então, por exemplo, mistura o leite da vaca com o leite da burra, né? E aí fica proibido para nós esse leite, né? Então, se há uma supervisão, se a pessoa está supervisando o processo, o leite está permitido, porque toda discussão é sobre uma dúvida, ok? Que o leite, em essência, é kasher. Há uma humra, ou seja, há uma opinião mais restrita que diz que, não, olha, não se deve tomar leite ordenhado por não-judeu, que deve se tomar leite somente ordenado por judeus, ou com supervisão direta de um judeu. Essa discussão foi muito discutida desde o período medieval, não, na verdade, pouco depois do período medieval, né, no século XVII, XVIII, se discutiu isso aí, e na época, Pri Hadash Rabi de Silveira, ele disse em Amsterdã, ele disse, não, todo leite de Amsterdã se pode tomar, porque em Amsterdã não existe não existe animal não kasher, não existe burras, nem porcos que se ordenem e se tomem o leite de aí. Então, se pode tomar o leite, não precisa revisar, não precisaria de revisão, de supervisão. Na nossa geração, né, no século passado, teve o Rabi Moshe Feinstein, nos Estados Unidos, que ele disse, olha, se o Estado ele supervisiona e multa as empresas, no caso de adulteração do leite, é sabido que essas empresas não vão fazer adulteração, porque elas temem serem multadas e serem fechadas. Então, se pode apoiar e tomar o leite ordenado por um não-judeu que não tem uma supervisão direta de um judeu. Ou seja, ele seguiu a base da orientação de Pri Hadash. Porém, muita gente ainda hoje diz não, se deve tomar unicamente leite supervisionado diretamente por um judeu ou ordenado por um judeu. Leite ordenado por não-judeus não é válido, né? Não que não seja kasher, mas ele não é válido para atender o que se chama de mehadrin. Quando a gente chegar na parte de halachá, das leis de kashrut, a gente vai tratar o que são as kashrut, né?
entender um pouco como é que funciona esse mundo da kashrut e o que são as leis, o que é realmente a lei e o que é a humbra. Então, se a gente sabe que o leite, que é ordenado por um não-judeu, ele é kasher, e se pode tomar desde que exista desde que o risco de que se misture leite com leite kasher com leite não kasher seja mínimo ou inexistente, né? Isso ele é kasher. O fato da pessoa optar por tomar leite de meadre, ou seja, leite judeu, leite supervisionado diretamente por judeu ou ordenado por judeu, isso é uma humra, isso não é halakha. Isso é uma restrição que a pessoa faz para si, uma posição mais restrita que ela toma, mas não invalida a posição primeira. Ok? Foi isso que isso Rabi Yohanan. Rabi Aqui Yohanan... é o Piracanjuba, né, Jovino? É o Piracanjuba, é? Jovino? Como é? É o Piracanjuba. Aqui, Maceió, a gente é o Piracanjuba. Que Que pode isso? tomar, né? Né, Jovino? Não é isso? E aqui ele tá na lista, né? BDK. É isso, Sandra? Ok. Se esse leite está na lista e está acessível a todos e querem tomar dele, podem tomar. Mas, em todo caso, no Brasil, como... Olha, o que passa é o seguinte. Não quero muito aprofundar nesse tema para que a gente possa seguir a nossa aula. Mas, hoje em dia, leite de burra é mais caro que leite de vaca. Não sei no Brasil, na Europa se vende. Leite de porca é bem mais caro do que leite de vaca. Também se vende na Europa. Entendeu? Uma pessoa que quer misturar leites para ter lucro, enganar o consumidor e ter lucro, ele não vai misturar leite de vaca com um leite mais caro e dizer que é de vaca. Ele vai fazer o contrário. Não é isso? Então, o risco, hoje em dia, o risco de que a pessoa misture leite não kasher é mínimo. Portanto, depende de que opinião vocês querem seguir. Rav Ovadia, ele determina que a pessoa deve tomar leite meadrin, né, supervisionado por judeus, com base numa opinião que traz como se chama? Agora me foi o nome. Ok, tem uma opinião, depois vem o nome na mente. Tem uma opinião que diz que o leite ordenado por um judeu, ele não faz bem a Neshama. Então, Lefi Kabbalah opina assim. Mas, em todo caso, a própria Lovalha diz que leite em pó não tem nenhum problema, certo? Porque a restrição nunca abrangeu leite em pó, então leite em pó se pode tomar tranquilamente. E para crianças, pode-se dar leite de não supervisionado, porque não há nenhum problema. Okay? Mas voltando ao nosso tema, Rabi Yohanan, ele diz, não, aqui tem que fazer uma mudança aqui. A gente tem que fazer uma abrangência das duas opiniões, porque as duas são coerentes. Ok? Então, o que ele diz? Ele diz assim, quando vem na linha do horizonte e surge o sol, ele se opõe e nasce as estrelas. Então, quando está como é que se diz? O tempo de esquiar, ou seja, o tempo de Ben Hashmashot, saímos do tema, eu me perdi um pouco. O tempo de Ben Hashmashot está justamente quando o Sol, desde a primeira opinião, né? Desde quando o Sol está tocando a linha do horizonte, até o momento em que eles se opõem e saem as estrelas. Ok? Então, é nesse momento aí, atendendo a essa opinião, vou mostrar o vídeo outra vez, ó. Vem o Sol, se opõe e nasce a estrela. Esse é o momento que se chama de Ben Hashmashot, é um momento de dúvida. Então, o que fez o Rabi Yohanan? Ele ampliou, ele aumentou o tempo de Ben Hashmashot. Desde o momento da Shkiá até
a saída das estrelas. Então, ele ampliou isso. Aqui em Jerusalém, isso dá meia hora. Ok? Por que a gente tem que saber tudo isso? Porque existe uma mitzvah que muitos consideram como mitzvah da Torá, com base nos passuquim que a gente viu anteriormente, que se chama Tosefet Shabbat. O que significa Tosefet Shabbat? Tosefet vem da palavra agregar. Significa agregar a santidade de Shabbat ao dia que o antecede e ao dia que o... qual é o antônimo de anteceder? Posteceder? Postceder? Como é que se diz? Se não liga o microfone... Como é? Posterior. Posterior. Isso. Ok. Bueno, eu escrevi aqui, mas eu acho que tem um outro termo. Eu acho que não é precede, procede, proceder, não? Sim, não, procede, precede ou procede, não, é isso aí. Então, o dia que é anterior, vamos usar o termo mais prático, e o dia posterior. Então, você tem Shabat, o que vem antes de Shabat e o que vem depois de Shabat, a gente também tem que santificar. Com base em quê? Naqueles 2 passuquinhos que a gente viu lá no começo, né? Vamos voltar lá para a gente ver. A gente relembrar. Aqui. Né? Que está escrito que Yom Kippur, Shabbat Shabbatom hu lachem, ve'anit et nafshotachem. O que está escrito depois, Tisha lachodesh, ba'erev, no entardecer do 9º dia, me'erev ad erev, tishbetu Shabbatchem. Ou seja, de um entardecer até o outro entardecer, vocês vão guardar o seu sábado, o seu dia sagrado, né? Então, com base nisso aqui, os sábados disseram, não, então temos que agregar a santidade aí. Porque está claro que começa no 9º dia, não no 10º dia. Então, se o dia começa com a noite, Erev ainda não é noite, Erev é esse momento do entardecer, né? Onde é que eu vou estar aqui? Ô, Caleb, Oi. mas no dia a dia a gente fala Erev Tov, mesmo sem ser esse período de, como é, Ben Shamashot, como é? Ben Hashmashot. Ben Hashmashot. Você falou correto. Ben Hashmashot. Isso. Ben Hashmashot. Independente de ser Ben Hashmashot, a gente pode falar Erev Tov, quando é de noite cedo, né? Sim, por quê? Mas aí já é uma questão linguística. Sim, não, mas é isso que eu estou perguntando. Mas, sim, é verdade. A gente diz Erev Tov nas primeiras horas da noite. Sim. Quando já chega ou seja, a partir das... Ou seja, já escureceu completamente, né? É porque é difícil dizer um horário específico, porque, por exemplo, agora a gente está anoitecendo a quase às 8 horas da noite. Começa a ficar escuro. E aí, às 8 horas, a gente ainda está dizendo Erev Tov, né? Mas quando chega, já agora, já são as 9h50, quase 10 horas, a gente já começa a dizer Laila Tov. Porque já não é mais Erev. Bom, então o horário de acender as velas é no início de Ben Hashmashot? Aí é que a gente vai discutir isso agora, né? Na verdade, eu vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, mas vamos adiantar isso um pouquinho agora. Veja só. A gente vê que existe a mitzvah de Tosefet Shabbat, né? Que há que agregar a santidade do dia anterior e posterior ao dia santo em si, né? Mas o que acontece? Se a gente sabe, até agora o que a gente viu, a gente sabe que quando é noite, propriamente dito, quando saem as estrelas, certo?
Até antes de sair as estrelas, a gente não sabe ainda bem se é noite ou dia. Certo? Então, a gente pode dizer com toda certeza que o dia começa quando saem as estrelas. Né? Isso já, ou seja, a gente pode dizer com plena certeza que o dia já começou. Não que ele começa aí, mas que ele já começou. Certo? Porém, tudo que a gente falou nesse Ben Hashmashot, que a gente tomou um bom tempo aí, é para que a gente entenda que se tem a mitzvah de fazer Tosefet Shabbat, eu não posso fazer Tosefet Shabbat num período de dúvida. Certo? Porque se a gente diz que Ben Hashmashot é um período de dúvida, que a gente não sabe bem se é dia ou se é noite, ou seja, se já começou o novo dia ou não, então a gente tem que começar a adicionar Shabbat antes disso. Ok? Então, por esse motivo, a gente agrega a santidade de Shabbat um pouco antes da Shkiah. Então, antes do sol atingir a linha do horizonte, a gente já começa a receber definitivamente Shabbat. Ok? Por quê? Porque aí começa o período da Shkiah, Ben Hashmashot. Certo? E quando se termina? Ora, a gente sabe que ainda quando o sol ilumina o nosso céu, já começam a sair estrelas. A gente começa a ver as estrelas e ainda é dia. Né? Então, os sábios não podiam dizer, não posso dizer que começa a contar agora quando saem as estrelas, porque ainda tem a luz do sol. Então, o que foi que se definiu? Que se deve esperar a saída não das primeiras estrelas. Tem gente que erra, tem gente que diz, não, quando saem 3 estrelas no céu, acabou o Shabat. Está errado. Porque se a pessoa, antes do sol se desaparecer, antes do sol parar de iluminar o nosso céu, começa a aparecer estrelas. E essas estrelas não são válidas para, segundo a Halachá, para se terminar o Shabat. Por quê? Porque ainda está nesse período de dúvida. Que determinaram os sábios que não é qualquer estrela que deve se tomar em conta para considerar como o fim do Shabat, senão que se deve considerar 3 estrelas de porte médio que elas apareçam juntas. Não são 3 estrelas, uma aqui, outra lá e outra lá no outro lado. Não. Essas 3 já tem que ser juntas. A partir do momento que se vê 3 estrelas, as 3 primeiras estrelas de porte médio, não é aquelas pequenininhas. As pequenininhas, somente à noite mesmo vai começar a ver. Mas a porte médio, as 3 primeiras estrelas que aparecem juntas, então aí se acabou o Shabat. Hoje em dia é muito difícil ver isso. A menos que a pessoa vá para o interior. Onde tem a pouca contaminação das luzes da cidade. Hoje em dia a gente já praticamente não vê isso. Então a gente se baseia nos cálculos astronômicos, né? E que estão feitos nos calendários. Ok? Agora, então, quando é que a gente começa a receber os Shabat? Aí é que eu respondo a pergunta de Fábio e a pergunta de Gustavo. Né? Shabat a gente vai receber antes da Shkia e vai terminar depois que saiam essas 3 estrelas. Então a gente vai ter um tempo aí, né? Antes da Shkia até a entrada do Shabat mesmo, vamos ter aí mais ou menos 50 minutos. Vou explicar por quê. Né? Mas, na verdade, eu vou entrar em detalhes nisso na próxima semana. Vou começar a tratar quando se acende as velas de Shabat, né? Começar a tratar da cidade de Shabat, tudo isso. Vai pontuar melhor isso. Mas foi determinado
que se deve receber Shabat antes da Shkiá. Agora, o que é antes da Shkiá? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos, né? Em Jerusalém se acostumou a receber meia hora antes da Shkiá. Certo? Em Haifa se acostumou 20 minutos antes da Shkiá. Ou não, 40 minutos antes da Shkiá, perdão. E demais lugares aqui, a maioria dos lugares se acostumaram 20 minutos antes da Shkiá. Na verdade, hoje em Israel, a maioria das pessoas, e também fora de Israel, também fazem assim, segue a opinião do Shulchan Aruch, mais ou menos 20 minutos antes da Shkiá. Ou seja, 20 minutos antes de que o sol, o disco solar, toque no horizonte, se acende as velas de Shabat e se recebe Shabat. Certo? Principalmente as mulheres. No caso dos homens, que os homens vão para a sinagoga, ainda rezam Minchá. Então, quando é que a gente reza Minchá? Geralmente a gente reza Minchá com esses 20 minutos. Eu acendo as velas, o tempo que a mulher está acendendo as velas em casa, o esposo está indo ao Bet Knesset e vai rezar Minchá. Minchá começa geralmente 5 minutos, 10 minutos, não mais que 10 minutos, é muito ainda. Geralmente 5 minutos depois do acendimento das velas. Começa a Minchá e ele vai terminar a Minchá, toma coisa de 15 minutos, não mais que isso. Certo? Então, 15 minutos mais os 10 minutos que se deu, os 5 minutos que se acendeu as velas, então já se chega aos 20 minutos, que é justamente o momento em que o sol chega aí na linha do horizonte. Aí se termina a Minchá. Quando se termina a Minchá, imediatamente toda a comunidade aceita Shabat. Como é que se aceita Shabat? Como se recebe Shabat? Shabat se recebe de duas formas, com palavras ou com ação. Individualmente, cada um pode dizer Hinene ani mekabel al atzmi kedushat Shabat. Ou seja, a pessoa vai dizer, eis que eu recebo sobre mim a santidade de Shabat. No momento que ela diz isso, ela já recebeu Shabat. Ok? Na sinagoga, se acostuma... Então a mulher ela recebe antes. Sim, a mulher ela é privilegiada a receber Shabat antes. Então a proibição de Shabat só é válida para o homem quando ele termina a Minchá, Kiddush. E quando ele vai fazer o Kiddush é quando está válido para ele as proibições de Shabat. Não. Muito antes. Mas não é no mesmo momento que a mulher. Não é no mesmo momento que a mulher. Ou seja, depende. O que acontece é o seguinte. Vou ver se eu explico melhor isso. O som, quando ele chega na linha do horizonte, quando o disco solar começa a tocar na linha do horizonte, a partir desse momento, para homens e mulheres, criança, cavalo, vaca, todo mundo, e os escravos também, né? A gente viu isso na semana passada, né? Quem são aqueles que estão obrigados a parar os trabalhos no Shabat? O esposo e a esposa, juntamente, né? Assim está no Passuco da Torá. O filho, a filha, o servo, a serva e o estrangeiro, os animais e os estrangeiros que estão na cidade. Não é isso? Os estrangeiros quer dizer os convertidos. Quando o sol toca na linha do horizonte, a partir desse momento, todo trabalho proibido não se pode mais ser executado. Para atender a mitzvah de Tosefet Shabbat. Ok? Então, a partir daí, acabou. Não tem que esperar Kiddush. Ou seja, eu recebo a santidade de Shabbat, não quer dizer que a partir desse momento eu já estou proibido de
ou seja, não quer dizer que somente a partir daí eu estou proibido de fazer melachot. A proibição de fazer melachot, ela é temporal, ela é um momento definido, que é quando o sol toca ali no horizonte. Certo? A partir daí começa a proibição. Se eu recebo Shabat antes, ok, recebi antes. E a partir daí também não posso mais fazer melachot. Entendeu? Nesse período entre o acendimento das velas e o período que o sol começa a se pôr, quem já recebeu o Shabat, ele pode dizer a quem não recebeu, inclusive a um judeu que ainda não tenha recebido o Shabat, pode dizer, por favor, me acenda essa luz. Por favor, ajeita a plata porque tem que acender o fogo. Tudo isso pode dizer. Por quê? Porque o sol ainda não chegou na linha do horizonte. Quem já recebeu, já não pode mais fazer trabalho. Ele não pode fazer por si mesmo, mas ele pode pedir ao outro. Então, é muito comum que as esposas acendam as velas de Shabat, aí ela acendeu a vela, recebeu o Shabat, agora tem 20 minutos ou meia hora até, dependendo dos costumes, até que o pôr do sol, ela sabe que ela já recebeu, não pode fazer mais nada. Mas ela sabe que o esposo não recebeu ainda, né? Então ela vai pedir o que ela necessita se alguma coisa não foi completa na casa. Então ela começa, olha, lave o banho, limpa o chão, lave os pratos, arrume o fogão, bota o lixo para fora, arruma as crianças. Ela começa, aí ela explora, né? Porque nesse período, desses 20 ou meia hora, 20 minutos ou meia hora, tá valendo ainda. Agora, se a pessoa já recebeu, no momento que a pessoa recebe sobre si Shabat, tem a kavaná de receber Shabat, se acabou. Ela não tem mais o que fazer. E quando é que ela já pode receber Shabat? Vocês se lembram que eu falei de Plaga Mincha? Que na opinião de Rabi Yoshua, em Plaga Mincha já se pode rezar Arvit. Pois bem, existem opiniões que dizem que a partir de Plaga Mincha, a pessoa já pode receber Shabat. Isso significa que 1h30 antes do pôr do sol, já se pode receber Shabat. Então, quem já está a casa toda arrumada e quer dizer assim, Kadosh Baruch Hu, hoje eu quero receber Shabat mais cedo, ele pode receber Shabat a 1h30 antes do pôr do sol. Antes disso, não. Ok? Antes desse tempo, já não. Porque aí, ou seja, vai receber Shabat quando? Na quinta-feira? Né? Não faz sentido. Então, 1h30 antes, já pode receber Shabat. Na sinagoga, depois que se reza Mincha, se acostumou de imediato ou o Gabai ou o Hazan. Hoje, aqui em Israel, é todo mundo junto, né? Toda a comunidade junta, recita, terminou Mincha, disse Aleinu Leshaber, terminou Aleinu Leshaber, dizem Boi Kala, Shabbat Malketá. E a partir daí, todos receberam Shabbat. Ok? Então aí já sabem, quando terminar a sexta-feira, terminou Mincha, todos recitam junto. Boi Kala, Shabbat Malketá, e toda a sinagoga recebe Shabbat junto. Ok? Também se recebe Shabbat com ação. E a ação de receber Shabbat se dá com o acendimento das velas. Ok? Tanto a mulher como o homem, porque ambos estão obrigados a acender as velas de Shabbat, somente que se acostumou que as mulheres que acendem, né? As mulheres têm o prazer de cumprir essa mitzvah, mas, na verdade, todos estão obrigados. Ou seja, se a esposa não está, o esposo ele tem que acender as velas. Ok? Os jovens que saem de passeio, vão para Yeshivá, lá eles também têm que acender as velas.
onde estejam. Né? Essa é uma obrigação que está para todos. Um momento. Bom, então quando a pessoa acende as velas de Shabbat, pelo texto em si, quando se diz Asher Kidasham B'Mitzvotav Vetzivanu Leadlik Ner Shel Shabbat, essa expressão a pessoa coloca a sua intenção de receber Shabbat aí. Então as mulheres recebem Shabbat nesse momento. Né? Leadlik Ner Shel Shabbat, que não é uma vela para outra coisa, senão para Shabbat mesmo. Então aí ela recebe Shabbat. Ok? E a partir desse momento, proibido fazer melachot. Ok? Não funciona aqui. Bom, até o momento, perguntas, dúvidas? Bom, abre os microfones, pessoal. Aqui a gente já terminou. Ou seja, agora é saber as dúvidas. Bom, como eu sou paciente, eu já tirei minhas dúvidas durante o vídeo. Estou aqui. Ok. Como é? Como eu sou impaciente, eu já tirei minhas dúvidas durante o vídeo, né? Mas que bom que tenha tirado a dúvida, né? Eu vou fazer uma pergunta já para atiçar aqui um pouco o questionamento. Se começou a esquiar e a pessoa não fez minchá, não rezou minchá, ou a sinagoga não rezou minchá, o que acontece agora? Será que a pessoa pode rezar minchá quando já é Shabbat? Minchá da sexta-feira? Pula para o Kabbalah Shabbat, né? E não vai rezar minchá, não? Fica sem rezar? É complicado mesmo a pergunta, ok? O que passa é o seguinte. Quando... Meu Deus, escreveram um monte de coisa aqui, eu não vi nada, olha. Mas, André... depois eu leio isso. Ok. O que acontece é o seguinte. Quando já se recebe Shabbat, quando entra Shabbat, em essência, a pessoa não pode rezar a reza de Minchá. Em essência. E há opiniões que dizem que não. Que a pessoa não deve rezar. Né? Senão, o que a pessoa faz? Reza a Arvit de Shabbat 2 vezes. Ok? Isso se chama Tashlumei Tfilah. É Arvit, o Arvit de Shabbat, é isso aí. Não? Então, a pessoa vai e reza a Arvit 2 vezes. Porém, existe a opinião que diz que não, sim se pode. E é o que se acostumou hoje em dia. O que acontece é o seguinte. Enquanto ainda está na Shkia, a Shkia está começando, a pessoa ainda pode rezar Minchá. Mas quando a Shkia já pela metade, o sol começa, a claridade do sol começa a ir-se, né? Então aí já não se reza mais Minchá. Que realmente a pessoa já está numa situação que atende tanta opinião de Rabi Yohanan, não, de Rabi Yossi,